Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Lisandro Blatif e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como nós podemos utilizar o ChatGPT para criarmos gráficos em linguagem Python, mesmo sem conhecimento de linguagem de programação muito aprofundado, utilizando uma biblioteca muito interessante que talvez vocês já conheçam, e se ainda não conhecem eu recomendo muito que a conheçam, que é a biblioteca Plotly. Ela é uma biblioteca para criação de gráficos, de visualização de dados, enfim, e que funciona em várias linguagens de programação, entre elas o Python, que é a linguagem que nós mais utilizamos aqui no canal. Então, para isso eu já estou mostrando o site para vocês aqui do Plotly, para que vocês possam acessar pelo endereço, depois eu vou deixar nos comentários ali também, e nós podemos ir diretamente aqui já para a library aqui, para a biblioteca de código, enfim, para um Python. Vou clicar aqui para que vocês vejam. Ele vai abrir essa telinha para vocês. Quem já arrisca um pouquinho com a questão de escrever diretamente o código, pode já pesquisar aqui, ó, ele tem uma série de opções, ó. Ele informa que essa aqui é uma biblioteca gratuita que vocês podem utilizar, e ele tem aqui informações, ó, de fundamentos, como é que vocês podem ir conhecendo a biblioteca, enfim, e já exemplos também, ó, de gráficos que vocês podem ir utilizando nas visualizações de dados de vocês. Por exemplo, aqui, ó, nos gráficos básicos. Se eu clicar aqui em More Basic Charts, ele vai abrir as possibilidades aqui, ó, gráfico de dispersão, linhas, barras, enfim, e uma série de possibilidades aqui. Vocês podem ver, ó, gráficos estatísticos, científicos, para finanças, mapas. Então tem, enfim, inteligência artificial tem uma série de possibilidades com as quais nós podemos trabalhar. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de como nós criarmos alguns tipos de gráficos, como nós podemos editar esses gráficos e também como criarmos mapas, criando mapas de forma muito fácil com a utilização do Plotly, a partir do ChatGPT, que vai nos ensinar a fazer isso. Então eu vou voltar aqui para o ChatGPT, tá? E para nós começarmos o nosso trabalho aqui, nós vamos pegar um arquivo de dados de exemplo com o qual eu vou trabalhar, e vocês podem acessar esse arquivo também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele está na minha pasta public no GitHub, vocês podem acessar ela está em formato público aqui. Ó, e nós temos esse arquivo atropelamentos. O nome é meio estranho, né? Meio pesado, mas é um arquivo de dados que tem os registros de atropelamentos ocorridos na cidade de Curitiba no ano de 2018. São dados públicos que podem ser utilizados, foram disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, aqui no Brasil. Ó, vou clicar sobre ele, no arquivo CSV. Vocês vão ver que é um arquivo relativamente simples, a estrutura dele, ó, que tem aqui, ó, para cada linha aqui, ó, uma vítima que foi atropelada em 2018 na cidade de Curitiba, e nós temos aqui, ó, as seguintes colunas. Dia da semana, o horário, né, a hora cheia aqui que aconteceu o atropelamento, município, todos vão ser Curitiba, o nome do bairro, sexo da vítima, idade e os dados de latitude e longitude, para nós podermos trabalhar com o mapa. Então vamos trabalhar com essas variáveis aqui. E lembrando que para nós fazermos com que o Plotly leia esse arquivo, que nós nem vamos salvar, nós vamos deixar ele na internet. Eu vou deixar aqui, vou simplesmente copiar o endereço. Ó. Vou mostrar para vocês, vocês já viram em outros vídeos. Basta eu vir aqui nessa opção aqui no botão Raw, se eu clicar nele, ó, ele vai exibir o arquivo tal como ele existe, né? Que é um arquivo de texto separado por vírgulas. Então, esse é o endereço que me interessa. Eu vou simplesmente clicar aqui com o botão direito. Vou vir aqui Copy Link Address. É o que me importa, ou seja, eu vou copiar o endereço do arquivo. Aí agora eu vou voltar para o ChatGPT. Lembrando que todos os códigos que nós criarmos, nós vamos executá-los no Google Colab. Então a primeira recomendação que eu dou para vocês, tá, é que vocês instalem, quando vocês abrirem aqui, vou pegar um zerado, tem um arquivo zerado, notebook zerado. Primeira coisa que vocês precisam fazer, vocês podem pedir que o ChatGPT crie isso para vocês, mas eu já vou orientar aqui, ó, que é o comando pip install Plotly, e executem para ele instalar a biblioteca do Plotly aqui no notebook de vocês. Esse é o primeiro passo. Podemos deixar ele executando aqui, ó, já tá finalizando. E agora eu vou voltar aqui pro ChatGPT para nós começarmos a trabalhar então criando os nossos gráficos a partir dos dados que nós temos. Então a primeira coisa que eu vou pedir para que ele faça
é que eu vou pedir para o ChatGPT criar uma visualização de tabela mesmo dos dados para nós visualizarmos eles ali no nosso notebook. Então eu vou colocar aqui, ó, acesse o arquivo CSV no endereço esse aqui, exiba seus dados em formato de uma tabela exiba o código completo o código Python. Ele vai colocar para nós aqui. Já está me recomendando o uso do Pandas. Já me deu aqui o código completo. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar todo esse código aqui e vamos trazer aqui para o nosso Google Colab. O que eu recomendo para vocês, tá? Vamos executar ele aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, o que ele fez aqui, ele colocou import pandas, ele vai importar a biblioteca pandas, que é para trabalhar com manipulação de dados aqui dentro do Python, onde ele vai ler onde ele precisa ler a variável, para criar uma variável, o endereço do arquivo, vai mandar ele criar então um data frame, tá? Lendo esse CSV aqui, e ele vai criar então um data frame nessa variável df, e a partir de então os nossos dados vão estar dentro do df aqui, dessa variável chamada df, de data frame. Vou executar, posso clicar aqui em cima do botão, ou então simplesmente Shift Enter. Ó, mensagem de erro que ele deu aqui. Ó. Ele está dizendo que ele não conseguiu ler o arquivo porque ele não está em formato UTF-8. Então ele tem algum probleminha aqui. Eu vou pegar esse código de erro aqui e vou colar aqui no ChatGPT para que o ChatGPT processe o que está sendo feito aqui, ó, e possa refazer o código, tá? Corrigindo esse problema. Então notem que qual é a diferença do código antigo para o código novo? Ele adicionou esse encoding aqui, ó, que é a codificação. O resto é tudo igual. Para quem não tem familiaridade, pode copiar todo o código novamente e colar lá em cima. Ou só copiar essa parte e ajustar. Eu vou copiar todo para que vocês vejam bem como fica aqui, ó. E ele acaba de ler o arquivo, ó. Deu aqui, ó, dia da semana e tal. Com esse print df, nós já com esse comando aqui, o print ele exibe, ó, as colunas, um resumo, né? Um dia da semana, hora, município, bairro, sexo, idade, latitude e longitude. E ele dá um resumo aqui só para nós visualizarmos, grosso modo, o que nós temos aqui. Bom, então nós temos esses dados e agora nós podemos então começar a criar alguns gráficos, algumas visualizações utilizando o Plotly. A primeira visualização que nós podemos fazer pode ser, por exemplo, a quantidade de acidentes por dia da semana, então a quantidade de vítimas. Então nós pegaríamos essa coluna aqui do dia da semana e vamos pedir para que ele faça a contagem de ocorrências conforme as variáveis da coluna dia da semana. Então vamos voltar aqui, vamos pedir para ele então, crie um gráfico de barras. E como é que eu sei o nome dos gráficos que eu posso utilizar? Para isso nós podemos vir aqui, ó, no site do Plotly e olhar aqui, ó, por exemplo, gráficos básicos. Tá? Olha, tem o bar chart, o gráfico de barras. Então eu posso escrever aqui o gráfico de barras ou o próprio nome como está lá. Vou colocar aqui em inglês mesmo, bar chart. É o nome que o Plotly utiliza. Com a soma dos valores da variável, ou melhor, da coluna. O nome da coluna, vamos ver aqui novamente, ó, de underline semana. A coluna de underline semana. E vamos colocar aqui
utilizando o plot. Exiba o código Python. Vamos ver se vai fazer aqui. Já criou para nós aqui o código, nós já podemos copiar esse código e executá-lo. Lembrando que nós já temos, uma parte desse código já foi utilizado. Nós podemos fazer tudo do zero, ele vai funcionar, ou melhor, tudo do zero, copiando completamente o código. Mas lembre que nós já temos, por exemplo, o pandas importado, uma série de coisas já feitas aqui. Vou colocar tal como está para evitar confusão e para vocês verem como funciona isso de forma bem facilitada. Ele vai reprocessar tudo que está aqui, então nós podemos limpar esse código também. Num primeiro momento eu vou deixar assim, para que quem ainda não tem muita familiaridade entenda o processo bem passo a passo como é que nós estamos fazendo. E agora eu vou mandar executar, vamos ver o que ele vai fazer para nós. Notem que ele criou o gráfico, conforme nós solicitamos, um gráfico de barras. O problema aqui é que ele não reconheceu os nomes ele não ordenou as colunas conforme o nome do dia da semana, mas ele criou o gráfico aqui. Nós já poderíamos trabalhar com ele, já nos permite visualizar. É uma outra forma de visualizar, se não conforme o dia da semana, mas do dia da semana que tem mais ocorrências, mais vítimas, até o dia que tem menos vítimas. É uma possibilidade com a qual nós podemos trabalhar também. Então, num primeiro momento eu vou deixar assim porque ficou uma visualização interessante, tá? Que nós podemos utilizar. O que eu posso pedir agora é o seguinte, para ele recriar esse gráfico com um título, por exemplo. Então, vou pedir para ele o seguinte, recrie o mesmo gráfico da resposta anterior e adicione o título. E eu vou colocar entre aspas aqui o título. Vítimas por dia da semana. Fecha aspas. Dou enter aqui. E ele vai recriar o código completo. Basicamente o que ele fez foi adicionar essas duas linhas aqui, que é para criar o código com a questão adicionando o dia da semana. Para quem não tem familiaridade, o que eu poderia fazer aqui é só copiar essa parte e colar lá. Para facilitar a vida, eu vou te mostrar. Vou copiar tudo de novo e vou colar por cima aqui o código. Vou refazer como se eu estivesse refazendo o código todo. E vou mandar executar. Ele já colocou aqui então um título para o nosso gráfico. Já permite visualizar conforme está aqui. Vou adicionar agora mais uma célula de código. Vou pedir um outro gráfico agora. Vamos ver o que mais que nós podemos fazer aqui. Nós poderíamos pegar, por exemplo, um gráfico... Deixa eu ver os gráficos que nós temos aqui no Plotly. Olha esse gráfico aqui que interessante. Vamos ver o que nós vamos fazer com ele. Deixa ele abrir aqui. eCycle, ele chama aqui, um gráfico que faz uma distribuição. É um formato que nós temos aqui. Ele faz essa distribuição aqui, é uma possibilidade, mas tem um outro que eu acho que é um pouco melhor, que é esse Tree Map Charts aqui. Ele vai separando aqui, por agrupamento aqui das frequências, enfim, ele vai diminuindo aqui, colocando um dentro do outro. Eu poderia, ao invés de criar um gráfico de barras, por exemplo, com os totais por bairro, eu poderia criar um gráfico utilizando essa forma de visualização aqui do Tree Maps. Vou tentar. Vou pegar a variável que nós temos aqui, bairro. Eu vou pedir para ele o seguinte. Crie um gráfico Tree Maps do Plotly com os totais dos valores. Os totais, deixa eu ver qual foi o nome que eu utilizei antes aqui.
dos valores. Isso mesmo. Então vai ser aqui valores da coluna bairros. Ponto. Adicione o título, frequência de vítimas por bairro. Exiba o código Python. E vamos deixar ele criar aqui para nós o código. Notem que ele sempre repete esse processo aqui. Eu vou manter para que vocês vejam bem como é que funciona o passo a passo. Eu poderia copiar apenas essa parte aqui que ele funcionaria, mas nós vamos manter tudo para que vocês se familiarizem com esse processo. Vamos adicionar aqui. Mandar executar. Vamos ver o que ele vai fazer para nós. Ó, ele criou aqui, ó, bairro. Ele colocou aqui. O bairro deveriam ter os nomes dos bairros. Ele não colocou isso. Ele me deu as diferenças, ó, mas ele não colocou. Vou ter que fazer algum ajuste aqui. Então eu vou ter que reescrever o código, talvez, para o ChatGPT entender melhor o que nós estamos fazendo. Eu vou copiar novamente, vou colocar aqui, e agora eu vou reescrever então. Então, crie um gráfico Trimaps do Plottr com os totais dos valores, tá, da coluna bairro. Então, o que eu vou mudar aqui vai ser o seguinte: os totais. Talvez ele está confundindo por causa desse nome valores aqui. Eu vou colocar um outro nome aqui, com os totais dos grupos, tá? Para ele criar grupos de bairros. Tá? Vamos ver se vai funcionar aqui. Entender que ele tem que agrupar o que tem lá. Não entendeu grupos aqui. Fazer diferente. Aqui. Termos. Totais dos termos da coluna bairros. Vamos ver se ele vai estar agora aqui e vai entender. Vamos ver aqui o que ele vai fazer para nós. Eu novamente vou colar aqui. Parece que ele não foi muito feliz. Alguma coisa deu errado. Bom, última tentativa. Agora nós vamos fazer o seguinte. Dizer para ele o seguinte, ó. Crie uma variável com o agrupamento dos valores da coluna com a soma do agrupamento dos valores da coluna bairro. O resultado deve ser um data frame, que é o conjunto de dados ali, com duas colunas. Uma com os nomes agrupados e outra com os valores somados. Depois, com este data frame, crie é o que nós já tínhamos aqui, ó. Tem um gráfico
Plotly, GraphTMS Plotly, adicione. Vamos ver se agora ele nos entende. Adicione o título e exiba o código. Novamente. Vamos ver o que ele faz. Escrever o código, pegar aqui, vamos colar. Pronto, agora funcionou. Então eu só tive que mandar primeiro ele criar uma variável, um novo conjunto de dados fazendo esse agrupamento. Então o que ele fez, antes de tudo, foi agrupar esses nomes aqui e contá-los conforme a sua frequência. Basicamente foi isso. Então vocês viram que às vezes o que a gente precisa fazer é só ajustar a forma de solicitar a criação do gráfico, do processo para o ChatGPT, que ele entende e faz perfeitamente. Então temos aqui agora um trimap, em que nós temos aqui, ao invés de botar todos em barra, porque não caberia de forma ideal aqui, nós temos um gráfico que ele vai criando esses quadrinhos aqui com espaço representando a quantidade. Então nós podemos visualizar os bairros aqui também a frequência por bairro nesse formato. O próximo gráfico que nós poderíamos fazer aqui, vamos ver aqui, seria utilizando a coluna sexo e ver a distribuição como é que fica aqui. Então, para isso, talvez o gráfico mais adequado seja um gráfico de pizza, né? Um pie chart. Vou vir aqui um pie chart, vou colocar agora aqui com a coluna sexo e um pie chart com o percentual de registros conforme os valores da coluna. Cria um pie chart com Plotly. Exiba o código Python. Novamente, ele cria todo o código aqui. Nós vamos utilizar tal como está aqui para evitar confusões. Lembrando que o mais adequado seria nós copiarmos apenas esta parte aqui. Ele sempre vai pegar tudo que nós fazemos, ó, a partir dessa variável. Mas para fins didáticos nós copiamos tudo. Vamos lá. Então, para segurança. Aqui. E agora notem que ele inclusive já até escreveu aqui o nome um título, ó, e colocou aqui os percentuais conforme masculino e feminino. Então temos mais um gráfico agora que nós podemos utilizar aqui na nossa visualização de dados. Depois ainda tem, vamos ver outras variáveis que nós temos aqui. Idade. Poderia tentar visualizar a distribuição dessas idades aqui, para ver como é que se distribui a idade das vítimas, e para isso, dos gráficos que nós temos aqui, um gráfico muito recomendado para análise de distribuição, é um gráfico que ele está mais para estatística, é o gráfico Boxplot. Talvez vocês já conheçam, nós podemos utilizá-lo, tá? É um formato, então, ó, Boxplot. E aí depois eu já explico, caso alguém de vocês não conheça, nós temos um vídeo e eu trato do Boxplot aqui no canal, vocês podem procurá-lo, eu deixo aqui nos comentários ou no card depois para vocês, mas eu vou pedir então agora para ele o seguinte: crie um gráfico Boxplot, um Plotly para a coluna idade. Exiba código Python. Mesma coisa, trouxe toda a parte inicial aqui novamente e colocou aqui o código para a criação do Boxplot. Notem que, na verdade, assim, o trabalho de criação do
do Boxplot é só essa linha aqui, ó. Então notem como é fácil criar um gráfico se tu for escrever o código à mão mesmo, tá? Tu já tem a variável aqui, é só escrever essa parte, ó, box px, que é o Plotly Express, ponto box, que é o nome do gráfico, e o que tu precisa. O conjunto de dados, qual coluna tu vais utilizar, título do gráfico, e tá pronto, manda exibir. Basicamente é isso aqui. Vou copiar todo só, porque nós já estamos fazendo isso aqui. Tem maiores dificuldades. Vamos exibir, vamos ver o que ele vai exibir aqui para nós. Ó, criou o gráfico, trouxe a distribuição aqui, ó, o que ele está mostrando para vocês, para quem não tem familiaridade com esse gráfico. Ele traz o limite, ou seja, aqui nós temos, se dividir todas a quantidade de registros, tá? Ele vai separar os primeiros 25% de todos os registros, tá? Ele vai mostrar onde eles aparecem, tá? Com os valores das idades, eles estão aqui. Depois, os outros 25%, e aqui nós temos a mediana, ó, que é onde se divide. Metade dos dados estão aqui para baixo, né, das idades, metade aqui para cima. É essa a ideia. Então, nós temos uma concentração maior, nós podemos dizer assim, das idades, ó, das vítimas, aqui entre 22, 23 anos até 50 e alguma coisa, 55 mais ou menos. Tá? E a mediana está aqui na faixa dos 38. Então, não é a média, lembrando que não é a média, é a mediana, é onde se divide 50% dos dados para um lado e 50% para o outro. É uma forma de distribuição que vocês têm e podem visualizar também. Então, e agora, o que mais que nós temos de dados, o que nós podemos trabalhar? Nós temos a latitude e longitude. Para nós vermos esses dados no mapa, aonde aconteceram na cidade esses acidentes. Então, ó, coluna lat, coluna long. E agora vamos pedir então, crie um mapa de frequência, que é o que nós queremos, com Plotly. Para visualizar os dados com as colunas. Lat, né? Aí vamos ver aqui, ó, coluna lat, que é a latitude, e long, que é a longitude. Então, vou colocar aqui, ó, lat para latitude e long para longitude. Isso ele tem que, nós temos que informar para ele qual coluna serve para latitude e qual coluna serve para longitude, né? Isso é fundamental para que ele consiga montar o nosso mapa para longitude. Como nós estamos trabalhando com a cidade de Curitiba, eu já vou pedir para ele aqui, ó, para ele já abrir um mapa em cima de Curitiba. Posicione mapa sobre Curitiba no Brasil. O formato do mapa deve ser quadrado, porque ele não fique retangular, porque ele exibe um mapa maior aqui para nós visualizarmos. E exiba código Plotly, código Python. Notem que não é muito código, é só saber o que nós precisamos pegar aqui. Lembrando, se quiser olhar aqui, ó, mapa, densidade e tal, ok. Posso vir aqui, ó, e procurar. Poderia fazer a partir daqui, ó. Tem as possibilidades de mapa. Poderíamos utilizar aqui, por exemplo, esse mapa de densidade aqui, ó. É o que ele vai usar. Se nós clicarmos aqui, vai te trazer toda a instrução de como é que tu faz. Nota que é bem semelhante, ó, não tem muita dificuldade. Pode criar um mapa de calor, que depois nós vamos ver aqui também. Mas ele já te dá essa instrução, essa orientação. Eu vou pegar o nosso código aqui para o mapa. Vou trazer aqui para o Colab. Executar. Na verdade ele já fez o mapa de calor. Não era o que eu queria que ele fizesse agora, mas ele já fez. Eu poderia fazer com a frequência, talvez seja só
algum ajuste que nós não colocamos aqui, mas enfim, ele já trouxe esse mapa aqui que até já nos deixa mais direto para o que nos interessaria, ao invés de só ver pontos específicos na cidade, né? Um monte de pontinhos sobrepostos uns sobre os outros. Ele já nos traz essa possibilidade aqui, ó. E lembrando, é um mapa interativo, eu posso movimentá-lo, posso dar zoom aqui, ó. Ele vai inclusive ajustando a escala das cores, e ele tem aqui também a legenda das cores, ó, mostrando aqui a forma de distribuição que nós temos. Então, quanto mais agrupado aqui, ó, quanto maior a frequência, maior a densidade, a cor vai puxando para o amarelo aqui. Então, nós podemos visualizar aqui, ó, onde são as regiões, uma frequência maior de atropelamentos. Uma possibilidade para nós visualizarmos o nosso mapa aqui e os acidentes para fazermos alguma análise específica. Então, com isso, nós podemos também criar essa visualização de dados de mapa aqui, que pode ser muito útil para uma série de projetos com os quais se tem interesse em trabalhar. Aqui nós temos então mais um formato de mapa que nós podemos utilizar e que pode ser bastante útil para vocês, né, em projetos em geral. Tu pode copiar esse mapa aqui, exportar ele, enfim, trabalhar como tu quiseres com ele. Poderia pedir, por exemplo, também para ele colocar o mapa de fundo. Ó, vamos supor que nós quiséssemos editar o mapa de fundo e colocar um mapa de fundo em... o pessoal chama de dark, que seria o fundo preto. Tá? Vou pegar aqui, então vou voltar no código. Vou copiar exatamente o mesmo comando que eu dei aqui no ChatGPT. Vou colocar aqui, ó, posicione o mapa. Antes de posicione o mapa, eu vou colocar aqui, ó, mapa de background ou mapa de fundo. Tá? O mapa de fundo deve ser dark ou preto, enfim, dark ele vai entender melhor. Vamos executar já aqui. Isso já deve ser o suficiente. Vou mostrar como é que nós podemos ir editando esse processo todo e criando outros mapas. Basicamente o que ele fez foi mudar aqui, ó, map box style, ele botou aqui agora um dark matter. Então, aqui ele já vai alterar o fundo do mapa. Vocês, vamos colocar aqui um novo código para executar a nova célula. Ele trouxe um mapa agora, notem que o mapa é preto, basicamente um fundo preto aqui. E dependendo do tipo de apresentação que vocês queiram fazer, enfim, vocês podem utilizá-lo sem maiores dificuldades. Tá? É uma possibilidade também de utilizar esse mapa aqui. Bom, pessoal, viemos até aqui. Dúvidas, perguntas, algum tipo de edição que tu gostaria de ter visto aqui e não viu, alguma configuração dos mapas e dos gráficos que vocês gostariam de ver, podem solicitar aqui no chat. Também gostaria de saber, tu já usou o Plotly? Me conta aí qual é a experiência de vocês com o Plotly, com Colab, mas especificamente com o Plotly. Quem já utiliza, tem alguma dica que tu gostaria de compartilhar, que tu acha que é útil? Se for com alguma dúvida também, pode me enviar aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo para vocês. E se vocês quiserem ver outras aplicações do Plotly também para criar outros tipos de gráfico, até com dados que vocês tenham, de repente que a gente possa trabalhar aqui com outros exemplos, enfim, mandem nos comentários que na medida do possível nós vamos criando mais vídeos também para que vocês possam utilizar essas informações e esse conhecimento para os projetos de vocês, sejam projetos profissionais, acadêmicos, científicos, enfim, para que tu possa avançar na tua caminhada aí com análise de dados e ciência de dados em geral. Tá ok, pessoal? Não esquece de curtir esse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal, não custa nada e nos ajuda bastante, e compartilha com os teus colegas, com os teus pares, com os teus conhecidos e teus contatos aí, porque isso nos ajuda a crescer no canal aqui também. Tá bom, pessoal? Valeu, então, um grande abraço e até a próxima.